Olá, amigos. Meu nome é Eliane. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais uma exposição doutrinária. O tema central desse mês é Família, a Onda do Amor, e dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema da palestra de hoje é a missão do homem inteligente na Terra. Quem vai falar para nós é a nossa grande amiga aqui do CI, Maria do Carmo. Para que a gente possa harmonizar, a página inicial foi extraída do livro Para Uso Diário, Psicografia de Raul Teixeira, pelo Espírito Joanes, intitula-se Nosso Planeta. Reclama você a cada dia em razão dos incontáveis limites que encontra na Terra, diante dos anseios de amplitude e de liberdade que alimenta. Você costuma lamentar-se pelas condições do planeta, marcado por instintos violentos e por intempéries destruidoras que por aqui predominam, quando você aspira por regiões onde a fraternidade reine e a harmonia das forças telúricas forjem dóceis de profunda tranquilidade para todos. Você sofre muitas vezes em virtude de não poder garantir a saúde do corpo ou a longevidade que gostaria, a fim de dar-se a variados trabalhos e outras atividades com formidável resistência, podendo planificar os tempos venturosos junto àqueles a quem você ama. No entanto, caso observe com cuidado, perceberá que o nosso mundo terreno não tem por si apenas os tormentos da alma humana, nem só os flagelos destruidores, tampouco o bafio de pestes e epidemias infelicitadoras. Ele é importante local de trabalho e de aprendizagem para todos nós. A Terra é um imenso campo experimental, onde cada espírito aqui instalado tem por dever o aprimoramento de si mesmo, o compromisso com o socorro aos semelhantes em situação de penúria em qualquer nível. Vamos orar, meus irmãos. Querido Mestre Jesus, nesse momento elevamos os nossos pensamentos a Ti. Ó Pai de amor e bondade, que nos proporcionou essa oportunidade bendita de reencarnar nesse planeta e que diante de tantas adversidades podemos ter um aprendizado, ó Senhor. Agradecemos profundamente pela nossa vida, pela nossa estadia aqui nesse planeta, que é uma escola e um hospital para todas as almas aqui encarnadas. Ó Pai, pedimos que nesse momento esteja conosco, espalhando a sua luz e nos auxiliando na nossa caminhada. Pedimos a espiritualidade da Casa Amiga para que intua a nossa querida irmã, que fará uso da palavra, para que ela traga renovadas reflexões, renovadas esperanças a todos os nossos corações. Que a paz de Jesus esteja conosco, e assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora, com amor, com carinho, nossa querida irmã Maria do Carmo. Olá, amigos. Eu sou Maria do Carmo, colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa, e com muita alegria estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, que se intitula Bem-aventurado os pobres de espírito. Vamos nos deter no item 13, cujo título é A Missão do Homem Inteligente na Terra. É muito importante falarmos sobre esse tema, já que está estreitamente ligado ao nosso próprio desenvolvimento. Sempre estamos ansiosos para saber o que fazer para alavancar o nosso crescimento, a nossa iluminação, assim como contribuir também para o crescimento daqueles que convivem conosco nessa caminhada evolutiva. Se nós sabemos que o nosso principal objetivo com a reencarnação é evoluir,
muito mais responsabilidade têm aqueles que aqui chegam com uma inteligência mais aprimorada. É claro que muito mais poderão contribuir para essa obra magnífica do Criador, oferecendo também aos irmãos que conosco caminham nessa estrada um pouco da experiência que já trazem. Nós sabemos que a nossa inteligência, o nosso conhecimento é um tesouro que foi sendo acumulado através de várias existências. Nós não chegamos aqui na Terra para começar do zero, mas nós já trazemos nossas habilidades, nossas aptidões, e com elas nós temos que estar sempre atentos para fazer algum trabalho em favor do nosso próximo. Sabemos também que nós temos um manancial de informações a partir da vinda de Jesus à Terra, sobretudo em relação ao amor que devemos ao próximo. Jesus sempre falava nisso: amai-vos uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa filosofia do amor ligada à capacidade que nós acumulamos em algumas vidas, ou seja, em muitas vidas, é que vão marcar o nosso desempenho. Essa mensagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 13, denominada A Missão do Homem Inteligente na Terra, foi trazida a Kardec, na época da codificação, pelo espírito Ferdinand. E essa mensagem vai nos ajudar bastante a estarmos atentos ao nosso desempenho. Em cada lugar por onde passamos, a cada dia com as pessoas com quem convivemos, nós sempre temos que estar atentos para contribuir para o crescimento. O lugar pode ser pequeno, pode ser uma repartição pública, pode ser uma casa espírita, pode ser no nosso lar, em qualquer lugar onde estivermos, nós temos que estar o tempo todo contribuindo para a paz, para a harmonia, para melhorar o ambiente onde fomos colocados. Vamos então, a partir de agora, falar um pouco sobre inteligência. O que vem a ser inteligência? Em sua definição mais simples, nós temos que inteligência, do latim intelligere, quer dizer ler, interpretar, compreender tudo o que acontece à nossa volta. Assim, com essa ideia de compreensão, com essa ideia de interpretação da nossa realidade, poderemos, nos momentos mais difíceis, de mais conflitos, ou que nos deparamos com problemas difíceis de resolver, contribuir da maneira adequada. Leon Denis diz que é como se tivéssemos, ao longo de nossas caminhadas evolutivas, acumulando um reservatório de água em nosso interior. Às vezes nem nos damos conta do que sabemos ou do pouco que sabemos, mas nos momentos em que é urgente usar esse material, ele aflora, sempre com a ajuda dos nossos amigos espirituais, dos nossos protetores,
que nos intuem em como agir, qual a melhor maneira, qual a melhor forma de contribuir naquele momento que estamos vivendo. A mensagem de Ferdinand, que eu vou pedir licença para ler um trechinho, começa com a seguinte advertência: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma sumidade nesse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Nós que estudamos o Evangelho, nos deparamos muitas vezes com esse tipo de advertência, porque aprendemos que o que mais impede o homem de evoluir é justamente a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Então, nós vamos nesse momento trazer uma frase que eu achei muito interessante de Albert Schweitzer, que vai ser também um dos espíritos que vamos usar como exemplo de quem bem usou a inteligência a favor da humanidade. Ele costumava dizer o seguinte: o que sei é uma gota, o que desconheço é um oceano. Então, por mais que nos julguemos sábios em algumas coisas, sabemos que em outras ainda somos muito ignorantes, porque nem todos evoluímos nas mesmas habilidades, e isso também é que vai nos enriquecer. Em O Grande Enigma, outro livro de Leon Denis, nós encontramos também que é esse convívio, esse contato com os nossos companheiros que vai nos enriquecer. Porque o que eu não sei, eu posso aprender com meu irmão que já evoluiu mais naquele sentido. E aquilo que eu já domino melhor, que eu já aprendi melhor, eu tenho a responsabilidade de passar para aqueles que ainda não sabem. Nessa troca, com humildade, com o desejo muito grande de oferecer alguma coisa para os nossos companheiros e de também aceitar o que ele nos oferece, é que nós vamos melhorar um pouco o espaço onde fomos colocados. Ferdinand, neste capítulo que discorre sobre as bem-aventuranças dos espíritos que já alcançaram a humildade, que já conquistaram essa virtude, nos adverte na amplitude dos conhecimentos, na grandiosidade dos mundos, do universo. Por isso nós temos que estar sempre atentos para o tanto que ainda temos que aprender e o tanto que ainda temos que realizar. É interessante lembrar aqui que se Deus, em seus desígnios, fez com que alguém nascesse no meio em que pudesse desenvolver a inteligência, foi por querer que usássemos essa inteligência em benefício de todos, porque é uma missão que Ele nos delega, pondo em nossas mãos o instrumento com o qual podemos desenvolver ao nosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Muito interessante é trazer, alinhado a esse pensamento, a questão 573 do Livro dos Espíritos, onde encontramos que a missão dos espíritos encarnados é instruir os homens, ajudá-los a avançar e melhorar as instituições por meios diretos e materiais.
Veremos hoje, então, um belo exemplo, um grande exemplo de como a espiritualidade abençoa, ampara esses espíritos que aqui vieram com grandes missões, colocando já em famílias que vão possuir a capacidade de orientá-los desde pequenos para desenvolver as aptidões que trouxeram. Por exemplo, nós vamos falar hoje de Marie Sklodowska, que mais tarde se chamou Marie Curie, porque se casou com Pierre Curie, mostrando como ela nasceu com esse pendor para a ciência, com esse grande desejo de se dedicar à pesquisa. E nós vamos encontrá-la numa família onde o pai era professor de física, também de ciências, e a mãe também era muito interessada em conhecimento, de modo geral. Marie tinha uma irmã também, mais velha do que ela, que gostaria muito de estudar, de se dedicar aos conhecimentos culturais. No entanto, como elas viviam na Polônia, e a Polônia estava sob domínio da Rússia, nesse contexto, as mulheres não tinham o direito de estudar um pouco mais, de passar do ensino médio para a universidade. A mulher tinha que aprender o mínimo. E como Marie, desde o início de sua vida, se interessou muito pelos estudos, ela era obrigada a sair de casa, sorrateiramente, escondida, encontrando-se com outras companheiras que também se interessavam pelo estudo, e formaram assim uma escola clandestina. Lá elas discutiam, estudavam, e Maria, sempre à frente daquele grupo, ia transmitindo tudo aquilo que ela aprendia na sua casa e nos livros do seu pai. Como a irmã de Marie também tinha muito desejo de sair daquela situação em que a mulher não podia estudar muito, ela se propôs a trabalho duro, trabalho difícil, com os recursos que ela possuía na época, para que a irmã pudesse sair da Polônia e ir para Paris, porque lá ela teria mais facilidade para estudar. E assim, com essa abnegação, com essa prova de grande amor de Marie, a irmã pôde se formar. Depois que a irmã se forma, ela, durante esse período, foi também conseguindo amealhar alguns recursos, mesmo que poucos, para também ir para Paris. Lá em Paris, ela começou as suas pesquisas, que era muito ligada à área de física e de química, a parte mais científica mesmo. Ela começou a fazer pesquisa sobre os metais e o objetivo dela era isolar certas substâncias radioativas. Com muita dificuldade no início, e aí nós vemos mais uma vez a ajuda dos nossos amigos espirituais. Marie, depois de um certo tempo nessa luta, lidando sozinha, com muita dificuldade, se alimentando muito mal, alguns biógrafos dizem que ela vivia praticamente de pão e chá, passando muitas dificuldades. Ela conheceu um professor que já era bastante adiantado também em suas pesquisas, chamado Pierre Curie. Foi assim que ela
começou a ter um pouco mais de facilidade para realizar as pesquisas, porque se tornaram grandes parceiros. Pierre, ao conhecer Marie, ficou fascinado pela grande inteligência dela, pela grande aptidão para as ciências e começou a ajudá-la em suas pesquisas. Assim, ela chegou primeiro ao isolamento de uma substância que ela denominou polônio, em homenagem à sua terra natal. E mais tarde, continuando aquele trabalho difícil, já casada com 2 filhas pequenas, ela conseguiu descobrir a radioatividade. Ganhou o prêmio Nobel. Naquela época, a primeira mulher na Europa a ganhar um prêmio Nobel. Como cientista, com essa descoberta da radioatividade. Construiu, então, um aparelho de raio-x que já foi usado na época da Primeira Guerra, quando ela se alistou na Cruz Vermelha e foi para o front, ofereceu os seus trabalhos para, com aquela máquina de raio-x, ajudar os médicos a detectarem os ferimentos, as contusões e assim melhor tratar aquelas pessoas que se feriam na guerra. Marie não parou por aí, continuou suas pesquisas. Infelizmente, o seu esposo, que a amava muito, foi atropelado e faleceu. E ela ficou sozinha com as 2 filhas, teve vontade de desistir de tudo, mas não desistiu, porque ela sempre pensava: eu quero fazer um trabalho que ajude a humanidade, que alavanque o progresso científico. Mas acontece, como ela não sabia do mal que esses raios causam no nosso organismo, ela andava com aquelas cápsulas no bolso, onde ia, trabalhava até tarde naquele galpão, com aquelas garrafinhas todas iluminadas por aqueles metais que ali estavam, pela radiação dessas substâncias, que na verdade são muito nocivas à saúde. Marie ganhou outro prêmio, e quando as sociedades científicas da época ficaram sabendo do trabalho que ela realizara, quiseram comprar essa substância, comprar essa patente para usar em seus países. E aí ela pensou: nunca trabalhei para conseguir com isso dinheiro ou lucro material. Isso é um patrimônio da humanidade. É o que eu quis deixar para o futuro. E hoje nós vemos aí como muitas pessoas são salvas pela dedicação daquela mulher, que acabou também morrendo por ter sido durante tanto tempo tão dedicada e trabalhado com tanto afinco com substâncias que acabaram adoecendo seu organismo. Outra pessoa que não poderemos deixar de citar nesse momento como um ser iluminado que viveu aqui na Terra, exemplificando com sua vida desde pequeno o amor ao próximo, é o grande cientista, escritor, pianista, filósofo Albert Schweitzer. Albert, desde pequeno, ele tinha um amor tão grande pela natureza, pelos seres, por menores que fossem, pelos seres vivos todos, um respeito enorme que ele demonstrava em relação a todo ser vivo. E, tendo como pai um pastor protestante, aprendeu desde cedo que
que o segredo da felicidade do ser humano está em se dedicar ao próximo. Albert, desde cedo, começou a estudar órgão, porque ele gostaria de ajudar o pai na igreja, e se tornou assim um estudioso da obra de Johann Sebastian Bach. Se formou na Universidade de Estrasburgo em teologia e filosofia, e cada vez mais queria se aprimorar para fazer alguma coisa de grandiosa que pudesse ajudar os seus irmãos menos favorecidos. Quando já estava com 30 anos e se considerava um homem bem-sucedido, já muito conhecido pela sua música, pelos seus ensaios de escritor e pela sua atuação na comunidade, ele dirigia a Escola de Teologia de Estrasburgo, quando ele tomou conhecimento de uma campanha que estava sendo feita para angariar fundos para auxiliar uma comunidade africana que vivia numa miséria muito grande e acometida por sérias doenças, por sérias enfermidades. E ele se engajou logo na campanha, começou a trabalhar com os colegas e quis ir também levar esses recursos ao Gabão, uma comunidade de colonização francesa, e assim eles partem para Lambaréné, onde Albert Schweitzer toma conhecimento do sofrimento daquelas pessoas que viviam ali sem nenhum recurso. Ele volta para Estrasburgo e toma a decisão de estudar medicina, porque com o conhecimento que ele tinha de filosofia, de música, de teologia, ele achava que não poderia ajudar da forma como ele queria. Ele queria ser médico para levar um pouco de conforto físico àquelas pessoas tão adoecidas que não tinham acesso a médicos, nem a remédios, a nenhum tipo de higiene e que viviam muito desamparadas. Albert Schweitzer termina a medicina, faz o seu doutorado, se especializa em doenças tropicais e vai para o Gabão. Lá, com a ajuda dos nativos, ele constrói um pequeno hospital de pau a pique, mas eu esqueci de dizer, no início, antes de construir o hospital, o único lugar que ele encontrou onde ele podia atender os doentes era num antigo galinheiro. E ele reformou aquele galinheiro, deu-lhe um melhor aspecto, mandou limpar bem, e a sua esposa era uma grande companheira. Imaginem que ela tinha estudado enfermagem para ir com ele ajudá-lo a socorrer aquelas pessoas. Ele atendia cerca de 40 pessoas por dia, num clima hostil, sem conhecer a língua, e o grande desejo dele era, além de ajudar aquelas pessoas fisicamente, era também de evangelizá-las, levar-lhes a fé, o amor de Jesus, ensinar que com Jesus nós temos sempre um amparo, uma proteção e uma promessa de uma vida que não termina. Só que, não conhecendo a língua, ele descobriu que a única maneira de evangelizar aquelas pessoas era nas ações do dia a dia, demonstrar o respeito que temos com o nosso próximo e o amor, encaminhando todos os nossos favores para as pessoas que convivem conosco. E assim ele fez. Na época da Primeira Grande Guerra, como ele tinha nacionalidade alemã, ele foi preso para a França com sua esposa
e ficaram isolados num campo de concentração. Albert não desistiu. Aproveitou esse tempo para preparar grandes concertos sobre a obra de Bach, escrever muitas conferências falando da necessidade que a humanidade tem de socorrer os menos favorecidos. Ele mostrou os perigos de uma civilização que vive apenas para o seu bem-estar. E quando terminou a guerra, ele fez muitas conferências na Europa, falando desses temas. Também falava muito de Goethe, por quem ele tinha grande admiração. Escreveu também um livro sobre Goethe. E angariou muitos recursos para voltar para Lombardien. Então, nessa segunda ida dele para a África, ele já foi com uma turma grande de pessoas que aderiram ao seu projeto. Médicos, enfermeiros, técnicos, voluntários de toda a ordem. E com aquele recurso angariado, eles construíram agora um bom hospital. Eles começaram a tratar de todas as doenças que exterminavam aquela população, como, por exemplo, a hanseníase. E Albert, depois da guerra, vendo toda aquela destruição, ele afirmou: vamos recomeçar. Temos que lançar o nosso olhar sobre as necessidades da humanidade. Assim, aquele trabalho conseguiu se desenvolver bastante e muitas pessoas foram socorridas com a dedicação total desse homem que realmente viveu para amar o próximo, para exemplificar o amor que Jesus ensinou aos seus discípulos. E assim, nós encontramos vários momentos em que essa mensagem do Ferdinand fala sobre isso, da necessidade que tem o homem de não se orgulhar dos seus conhecimentos, mas empregar todas as forças, empregar a ferramenta que ele trouxe para cultivar esse jardim que se chama amar ao próximo como a si mesmo. É muito bonita a vida de Albert Schweitzer. É muito bonito o exemplo de Marie Curie. E nós queremos hoje pensar o que vai ser feito com aqueles que não considerarem os talentos que receberam para empregar na seara do Mestre, para ajudar pessoas a viverem melhor. Naturalmente, vão perder a grande oportunidade da evolução. E, não usando essas ferramentas que trouxe, vai acontecer o que aconteceu com aquele servo da parábola dos talentos que enterrou o seu talento. Terá que recomeçar em outras vidas com muitas dificuldades para angariar novamente os recursos que lhes foram entregues de uma maneira tão dadivosa pelo Criador. O Criador confia em cada uma de suas criaturas e, por isso, oferece a oportunidade da realização do trabalho a favor do próximo. Queremos hoje lembrar com essa mensagem e com essas vidas das quais falamos aqui hoje, vidas abnegadas,
vidas voltadas inteiramente para a iluminação. Albert Schweitzer também recebeu o Prêmio Nobel em 1952, sendo reconhecido como um grande benfeitor da humanidade. Que fiquem conosco esses exemplos de amor, de dedicação e de abnegação para nos inspirar a fazer o máximo que pudermos. Mas se não pudermos realizar grandes obras, que realizemos pequenos gestos de amor onde fomos colocados pelo nosso Criador. Espalhemos essa luz que dele recebemos, palavras de esperança, de amor e de fé. Nesse momento que estamos enfrentando, não podemos perder a esperança em dias melhores. Vamos repetir Albert Schweitzer quando disse: vamos recomeçar, vamos ter fé, não vamos entregar os talentos que recebemos sem serem usados. Vamos, em favor do nosso próximo, fazer o melhor, mesmo que seu melhor seja um olhar de carinho, um gesto de amor, uma palavra de conforto. Agradeço a todos que nos ouviram e peço ao nosso Deus, ao nosso amado Mestre Jesus Cristo, que nos fortaleça para que também trabalhamos em favor do nosso próximo. Muito obrigada. Graças a Deus, a Jesus, aos espíritos protetores da casa da Irmã Rosa. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome do alto, na intenção de melhor vivermos, usufruindo dos teus ensinamentos, clareando nossas mentes e aliviando os nossos corações. Agradecidos estamos pela oportunidade desta encarnação. Consciente ficamos quando praticamos os teus ensinamentos. Sabemos que em ti nos fortalecemos e que, buscando primeiro o reino de Deus como o reino da paz, da sabedoria, da esperança, reino da fé, nos reabastecemos para melhor vivermos e progredirmos. Querido Mestre, obrigada por encontrarmos em ti a oportunidade de cada recomeço após um insucesso. Obrigada por clarear a nossa estrada da vida, sendo o farol de nossas almas. Sabemos que o caminho assertivo se encontra no seu amor. Te pedimos, querido Mestre, que todos os lares sejam revisitados pelo seu amor, pela sua paz, e te rogamos pela fluidificação das águas para ficarmos fortalecidos em ti. Queremos agradecer, Senhor, esse momento que estamos aqui, reunidos com o nosso melhor sentimento de amor. E assim podemos dizer sim à solidariedade, sim à alegria, sim ao amor, sim à esperança, sim à compaixão, sim para as virtudes. E desse modo, querido Mestre, podemos dizer que estamos indo ao encontro das suas virtudes, porque sabemos que, procurando primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Fique conosco, querido Mestre, nos ajudando e nos intuindo, e que possamos então ir ao encontro das suas pegadas. Graças a Deus.